Sir Isaac Newton, o quanto a gente escuta falar desse nome nas aulas de física lá da escola, de matemática e tudo mais, mas o que talvez não ensinam pra gente na formação acadêmica é que esse grande nome foi um excelente estudioso da alquimia e mais, ele revolucionou o nosso mundo durante um período de quarentena, durante um período parecido com esse nosso que estamos passando agora. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse vídeo. Salve, salve meus alquimistas, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu me chamo Yuri e esse é o canal Alquimia das Artes, onde a gente fala sobre arte, autoconhecimento, alta performance, espiritualidade, ciências ocultas e um mar de coisas aí que envolvem desenvolvimento humano. E hoje a gente vai estar falando sobre uma figura, talvez o matemático mais famoso aí da Terra, que é Isaac Newton. Quem nunca ouviu falar esse nome nas aulas de física, né, quando a gente estava lá estudando a força da inércia, a gravidade e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês é um outro lado, um dark side of the Newton. Então, vamos lá. Newton era um jovem muito diferente do padrão. Ele realmente não tinha os interesses que os seus outros colegas tinham na faculdade, ele não gostava muito de ir no barzinho, tomar uma cervejinha depois da aula ou durante a aula, né? Mas ele gostava de descobrir o funcionamento do mundo, né? Do universo em si. Então, ele adentrava estudos profundos, ele realmente se entregava pro estudo, pro conhecimento, e não é à toa que ele foi conhecido como um dos maiores nomes aí da ciência, o pai da ciência moderna. E em 1665, quando ele estava ainda na sua formação acadêmica em Cambridge e na Trinity Academy, eles começaram a sofrer em Londres uma tal de Grande Praga. E essa Grande Praga foi uma peste que começou a matar muita gente. Morreu mais de 100 mil pessoas em Londres naquela época, entre os anos de 1665 e 1666, 1666, né? Mas esse foi o ano que Newton se retirou para os aposentos lá da sua antiga família e tudo mais, que era uma fazenda. E nesse isolamento que ele descobriu a gravidade, que ele iniciou aí o seu teorema da gravidade, que foi uma grande obra da sua carreira, e também revolucionou os estudos sobre os aspectos de cores, sobre a luz branca principalmente. E se vocês já viram o álbum The Dark Side of the Moon do Pink Floyd, é justamente o experimento que o Newton fez para descobrir que a luz branca, na verdade, não era uma cor pura que nem as outras, mas ela era a união de todas as cores, que é através do prisma que entra a luz branca e sai aquele arco-íris, né? Então ele descobriu isso, e isso revolucionou os estudos sobre a luz, sobre a ótica, sobre o espectro de vibrações que as cores e as luzes emitem. Então, isso foi algo extremamente importante, que depois a gente vai ver também resultados sobre telescópios, sobre várias coisas que envolvem esse conjunto de espelhos, de lentes, até a própria câmera que eu estou usando aqui agora tem um conjunto de espelhos, de lentes. Então todos esses estudos são derivados daquilo que o Newton descobriu na sua quarentena, olha que interessante. E aí a gente entra naquela famosa historinha da maçã que cai na cabeça do Newton, e ele descobre acidentalmente a gravidade, ele tem um momento de eureka, e né, percebe aí que existe uma força que interage com os corpos e tudo mais, não quero entrar em detalhes disso. Mas qual que é a relação da maçã, gente? Vocês acham mesmo que caiu uma maçã na cabeça dele e ele descobriu a gravidade, ele percebeu isso aí magicamente? Eu acredito que não, e pelos escritos que eu andei lendo, também não é uma história de fato, mas algo ilusório para representar uma força oculta, que é justamente a maçã do Jardim do Éden. Essa metáfora que contam na Bíblia tem um significado oculto que eu não vou adentrar agora, mas foi utilizado por Newton, porque ele estudava muito mesmo alquimia. Tanto que foi nesse isolamento, mais especificamente no ano de 1666, que ele imergiu nos estudos da alquimia e teve aí o seu despertar mais profundo. E aí beleza, quando a quarentena acabou, ele voltou para Cambridge, continuou seus estudos, aí começou uma carreira de professor lá e tudo mais, foi meio frustrado porque as ideias que ele falava não batiam com o status quo que estava girando na época, era algo muito além do que era ensinado no meio acadêmico, que era aceito
como ciência mesmo, né? Então ele teve uma carreira meio frustrada aí. Mas ao mesmo tempo que ele levou a sua carreira como físico, como professor, ele também adentrou 2 décadas de estudo profundo sobre alquimia. E, segundo os manuscritos que a gente acha dele na internet, disponíveis por aí, ele não buscava aquela riqueza, o ouro físico mesmo, que a alquimia prometia, mas sim o funcionamento da natureza. Olha que interessante esse grande nome da ciência, buscando as suas explicações mais profundas diante da observação da natureza, diante dos processos da própria anima mundi, né? Que a gente tanto fala aqui no canal. Porém, todos esses estudos tiveram que ser mantidos em segredo absoluto, porque naquela época era ilegal estudar e praticar a alquimia, porque era um sinal de herege, era contra, né, ali a igreja, era contra toda a história do governo e tudo mais. Então ele teve que manter isso em total sigilo, até porque naquela época estava começando a se desenvolver a ciência, e se ele por algum acaso fosse descoberto que estava estudando essas coisas não tradicionais, ele poderia perder toda a credibilidade de todas as teorias, e a gente jamais teria ciência como temos hoje. Mas mesmo diante de todos esses perigos, de perder a sua carreira, de até ser condenado à prisão, ele acreditava mesmo que o segredo do universo estava contido nos mistérios da natureza, nos mistérios da transmutação alquímica. E como ele não podia contestar a igreja de forma nenhuma e revelar a sua identidade enquanto alquimista, ele resolveu simplesmente anotar, fazer seus escritos e guardar no seu escritório. E depois da sua morte, foram encontrados muito mais textos de teosofia e alquimia do que propriamente de matemática, cálculo e física em geral. E é interessante a gente perceber isso, gente, porque hoje em dia a ciência tem vários gaps, e antigamente muito mais, várias lacunas, né? Porque tinha essa desconexão entre algo que é mais divino, mais elevado, mais sutil, do que realmente a gente consegue perceber através de um experimento científico, de fato, né? Então eles tinham que passar essa imagem de frieza, tinha que ser frio e calculista, não podia ter nada diferente disso. Então teve uma dissociação que provavelmente, se a gente tivesse abraçado isso como um todo, se a gente tivesse abraçado, né, por exemplo, a ciência, mais os estudos da mente, mais os estudos mais metafísicos, e abraçado isso num conjunto inteiro, é bem provável que hoje em dia a gente já teria avanços muito, muito, muito além do que a gente sequer pode imaginar. Então, é interessante ver como, às vezes, o preconceito e como essas críticas e esses julgamentos, e até por parte da religião e da ciência de antigamente, a gente teve muitos bloqueios, muitos atrasos na humanidade como um todo. E Newton é um claro exemplo de que o julgamento moral do ser humano, das suas crenças, ideologias, religiões, dogmas e, enfim, ciências, que uma hora é, uma hora não é mais. Então, através desse julgamento, a gente perde muita coisa. Através dessas limitações, a gente deixa de ser um ser mais completo, um povo mais evoluído, enquanto seres humanos num geral, não enquanto nações, né? E apesar de Newton ter fracassado na alquimia, porque ele não conseguiu um resultado satisfatório dos seus estudos, das suas buscas, ele foi um grande cientista e revolucionou muito do que a gente conhece hoje, muitas teorias e, enfim, cálculos que a gente usa até hoje. Só que ele continuou estudando até o final da sua vida, ele continuou buscando a famosa grande obra, a Pedra Filosofal, ele continuou essa busca implacável, mesmo tendo toda a notoriedade científica, ele continuou, sim, essas buscas em sigilo, e depois da sua morte, muitos dos manuscritos, muitos dos arquivos que estavam no seu escritório foram queimados, e muitos foram escondidos pela família, por colegas, porque não queriam que a carreira dele fosse manchada, né? Porque naquela época era considerado uma coisa, tipo, totalmente fora do normal, bruxaria, enfim, não ia ser legal revelarem isso, né? Mas imaginem se não houvesse todo esse preconceito e julgamento religioso, toda essa coisa de dogmas, até da comunidade científica da Royal Society da época, né? Com certeza a gente estaria hoje em um nível de desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, humano muito, muito maior. Então é por isso, gente, que
A gente aqui no canal incentiva quem busca, incentiva quem está nessa jornada de despertar, de autoconhecimento, porque hoje a gente vive uma nova era, hoje a gente vive um novo período da humanidade em que os conhecimentos estão se entrelaçando. A ciência e a espiritualidade está chegando num denominador comum através, por exemplo, da física quântica, que vai trazer o nível abaixo do nível atômico, um nível em que antes não era conhecido, não era nem sequer cogitado a possibilidade. Então, eu acredito que em breve teremos sim um casamento alquímico aí dessas duas nobres artes da ciência e da arte espiritual, e que sim, isso vai beneficiar muito a nossa vida. Então era assim, do intuito da primeira instituição da verdadeira religião propor à humanidade, através da estrutura dos antigos templos, o estudo da estrutura do mundo como o verdadeiro templo do Deus que adoravam. Assim então, a primeira religião era a mais racional de todas as outras, até que as nações a corromperam. Pois não há caminho sem revelação para chegar ao conhecimento da divindade, a não ser pela estrutura da natureza. Isaac Newton.